Bom dia, bom dia. Bom dia. Pois uma ferida para quem não tem remédio pra curar-lhe, forças para te erguer. Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Bom dia, Eliane. Não chore para quem não sabe decifrar. Já pegou o aviãozinho aí? Já mandou pra todo mundo essa live? Vai aí. Senta o dedo nesse negócio e manda pra todo mundo. Elaine, manda pra todo mundo essa live. Hoje começa de verdade uma série do que eu quero falar pra vocês. Super intencional. Quem assistiu, quem ouviu ontem depois a música? São muito maiores que os meus. Chorar pra Deus. No meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. ficou apaixonada. Facebook não, Muito linda, né, essa música, não? fecha a porta e conta tudo pra ele, conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar. Já curtiu a live, já apertou o coraçãozinho, já encaminhou pra alguém, meninas? Meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. Você tá falando que sua mãe falava igual a música? É Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você Sei. e Deus. Mais ninguém. Não se fala mais nisso. A partir de hoje é você e Deus. E a gente não vai falar mais sobre isso. Olha só, mais um dia que eu tô aqui, porque eu quero transbordar na vida de vocês. Gente, as minhas lives, Cláudia, por que você tá fazendo essas lives? Sim, porque Deus ardeu no meu coração, mas elas vão ser completamente intencionais. O que é intencional? Eu quero, com essa live, eu quero ajudar vocês, eu quero que vocês sejam expert em tomar decisões. Quero que vocês vivam de decisões e não de condição, tá? Então, eu quero que vocês vivam de decisão e não de condição. E eu vou me doar para isso. Eu vou me doar para isso, eu vou me doar para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi, eu vou me doar para dizer para vocês as minhas decisões, como que eu fiz, por quê? Porque uma pessoa que vive de decisão e não de condição é uma pessoa que prospera, é uma pessoa que transborda, é uma pessoa que cresce, é uma pessoa que abençoa outras pessoas. Mas as pessoas que vivem de condições, elas não saem do lugar. Elas vivem rodeadas pelo medo, elas vivem consumidas no meio do medo. Então, eu queria que vocês escrevessem aqui pra mim. O que é fé pra vocês? Escreve aqui pra mim. O que é fé pra vocês? Como que vocês acreditam? O que é fé? Diz aí pra mim o que é fé, tá?
tá? Me fala aí enquanto você compartilha, enquanto você manda, aperta o dedo no coraçãozinho, porque esse é o jogo do Instagram, gente. Quanto mais vocês apertarem esse coraçãozinho, para mais pessoas vai aparecer, tá? Então, quanto mais você apertar esse coraçãozinho, para mais pessoas vai aparecer essa live, mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão desenvolver, tá? Então, é super importante. Mas escreve aí pra mim, você sabe o que é fé? Me diz aí, eu sei o que é fé. Fé é. Escreve aí, se você conseguir escrever, você escreve aí pra mim o que é fé, tá? E, gente, eu vou falar pra vocês de decisão. Uma das maiores decisões da minha vida, algumas das maiores decisões da minha vida. Fé é acreditar. Silvani colocou, fé é acreditar. Também, né? Mas vamos lá, quero mais. Quem mais vai falar aí o que é fé? Vai falando aí, quero saber o que é fé. Eu tomei uma decisão ainda muito nova. Com 12 anos de idade, eu tomei a decisão de começar a trabalhar. 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar para ter o meu primeiro salário. E foi quando eu comprei minha primeira calça jeans. Eu era louca com uma calça jeans. Minha mãe não podia me dar uma calça jeans. Eu vivia com roupa que a gente ganhava. Então, a gente vivia de condição, né? Então, aquilo que a gente ganhava, se servisse, não servisse, a gente apertava e era isso que a gente vivia. E eu decidi, com 12 anos de idade, que eu ia trabalhar e eu ia comprar as minhas coisas. E com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar e eu fui cuidar de algumas crianças, fui cuidar de uma casa e eu comprei a minha primeira calça jeans. Essa foi a minha primeira decisão. Com 14 anos de idade, eu tomei a decisão de sair de dentro da casa dos meus pais, deixar de ser menina e ser uma mulher. Com 14 anos de idade, eu saí para poder ir trabalhar em outro lugar. Então, eu saí do interior e eu fui trabalhar na cidade. E ali eu já cuidava de todas as minhas finanças, de todas as minhas despesas. Então, essa foi uma decisão muito forte na minha vida. Mas a maior decisão de todas que eu tomei na minha vida foi a decisão de aceitar Jesus. Quando eu tomei essa decisão, tudo mudou. Fé é acreditar em algo que não vemos, acreditar ao que não se vê. Acreditar nas coisas que não se vê. Tá. E aí eu tomei a decisão quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus, Jesus já tinha me dado a liberdade, já tinha me dado a salvação, já tinha me dado tudo, mas eu não conhecia ele. E aí eu tomei a decisão de aceitar Jesus. E a minha vida, ela começou assim, parece que ela começou a acerelar. Nossa, a minha língua prende de vez em quando, gente. E aí o que acontece? Eu tenho a sensação que eu estava andando de bicicleta e nesse momento, nessa decisão que eu tomei a decisão de aceitar Jesus, eu comecei a andar de avião, porque foi muito rápido. Aí depois eu comecei a mudar totalmente a minha mente, aí veio o casamento com 1 ano, eu namorei, noivei e casei com menos de 1 ano. Foi também uma decisão maravilhosa na minha vida. Muito, muito top. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? A vida é feita de decisão e não de condição, tá? Eu não tinha condição de sair da casa dos meus pais. Eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha condição de sair, eu poderia ter N desculpas pra sair da minha cidade, sabe? Eu não tinha condição. Quando eu saí dessa outra cidade para vir para Belo Horizonte, eu não conhecia nada em Belo Horizonte, eu não sabia nada dessa cidade. Então eu não tinha condição, mas eu quis tomar uma decisão. E a vida é feita de decisões. E vocês me responderam aqui, ó. Fé é acreditar no que não se vê, a certeza do que vai acontecer. Fé é acreditar em algo que não vemos, acreditar no que não se vê. Beleza, isso é fé, tá escrito lá na Bíblia, isso é o que tá escrito na Bíblia. Mas o que é fé, na verdade, isso aí é na teoria. O que é fé na prática? O que é fé, né? O que é fé durante o dia, né? Praticamente para você, o que é fé? Na verdade, fé é a imaginação, sabe? Então, fé é quando você imagina algo. Aí você tem que ter a imaginação. O que é isso? Imaginar e agir, tá? Por quê? Porque a fé faz você enxergar o futuro do futuro. A fé faz você visualizar o que vai acontecer
depois que você passar por algo. Então, por exemplo, você tá aqui hoje, tá? Então, se você tá aqui hoje, você pode estar preso no passado, você pode estar angustiada com o futuro, ou você pode estar fazendo nada, certo? Mas quando você começa a ter fé, você começa a ter imaginação. Aí você começa a ver o futuro, mas você passa pelo futuro e você começa a ver o futuro do futuro. O que que vai acontecer depois de você percorrer um certo caminho, certo? Então, na verdade, o que que é fé na prática? É imaginação. Imaginar e agir. Imaginar e agir. Porque se você só imagina, você fica angustiada com tudo aquilo ali. E isso não traz nenhum resultado. Muito pelo contrário, te traz angústia. Se você não imagina, se você fica presa no passado, o que que acontece? No passado, você vai ficar o quê? Depressiva, porque você vai regredir. Você vai ficar só vendo o passado. Mas quando você tem imaginação, quando você imagina e age e decide fazer acontecer, você antecipa o futuro. E como que você antecipa o futuro? Trazendo o futuro para a sua realidade e já começa a viver o futuro hoje. Gente, e é isso que eu quero aqui nas minhas lives. Eu quero que vocês se tornem pessoas que vivam de decisão e não de condição. Vivam de decisão. Para de olhar para as condições. Quem vive de condição não prospera. Quem vive de condição não transborda. Quem vive de condição não se desenvolve. Mas quem vive de decisão, aí sim você explode. Aí sim você vai longe. Então, eu tô vendo as meninas estão apertando aí o coraçãozinho, isso mesmo. Curte a live, compartilha para outra pessoa, que isso vai chegar para outras pessoas, tá bom? Então, gente, o que é viver de decisão? É você decidir e não voltar atrás. Como assim não voltar atrás? E eu vou te falar como que você decide e não volta atrás. Quando você toma uma decisão, você precisa quebrar o que passou. Como assim? Você precisa derrubar a ponte. Por quê? Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Como assim, Clau? O que me trouxe até aqui não vai me levar até lá, certo? Então eu cheguei até aqui por esse caminho. Eu passei por esse caminho para poder chegar até aqui. Aqui eu tomei uma decisão, o que eu preciso fazer para eu não voltar atrás nessa decisão? Eu preciso derrubar essa ponte. Eu preciso quebrar isso aqui. Eu preciso não ter como voltar. Então, toda vez que você toma uma decisão, você vai ter a sensação que perdeu algo, entendeu? Você vai derrubar algo, você tem que quebrar alguma coisa aqui para você dar sequência, eu vou explicar por isso. Quando eu tomei a decisão de sair de um trabalho que eu ganhava lá quase 6 a 7 mil reais por mês, para poder fazer algo onde eu tivesse uma liberdade geográfica, liberdade de vida, liberdade de horários. Quando eu tomei essa decisão, o que eu precisei fazer? Não olhar para trás. E Deus foi tão lindo que eu não tinha essa consciência de que eu não podia olhar para trás. E eu sempre falo assim, eu tenho que ir, deixar as portas abertas para se um dia eu voltar. Não, gente. Você foi, não tem esse negócio de voltar para trás. E aí, quando eu fui, houve uma situação ali com a minha chefe, onde ela meio que brigou comigo, porque ela ficou chateada com a minha saída. Ela ficou chateada, ela não esperava que eu ia sair. Eu peguei ela muito de surpresa e isso criou um clima ruim. Mas isso foi maravilhoso, sabe por quê? Porque isso quebrou a ponte. Porque o caminho que me levou até aquele trabalho não iria me trazer onde eu estou hoje. Da mesma forma que o que me trouxe até onde eu estou hoje não vai me levar até onde eu quero chegar. Vocês estão entendendo isso? Você consegue entender o que eu estou falando? Se você entendeu, falando assim, já anotei. Já anotei isso aqui porque eu já entendi. Então, o que acontece? Quando você toma uma decisão, se você tomar a decisão de mudar de emprego, você tem que quebrar o vínculo com aquela empresa. Vou falar uma coisa muito séria, por exemplo. Quando você toma a decisão de largar um namoro, se você tomou a decisão de largar um namoro, não dá pra você continuar conversando, porque vocês vão cair em tentação e vão se encontrar de novo. Quando você toma a decisão de casar, não dá mais pra você viver uma vida de solteiro.
Você agora é casado. Agora a sua vida é outra, suas coisas é outra, seus lugares que você vai frequentar é outro. Então o que acontece? Quando eu tomo uma decisão, eu preciso quebrar a ponte. Eu preciso derrubar o que me trouxe até aqui para mim não correr o risco de voltar atrás. Porque uma decisão bem tomada, você não pode olhar para trás. Sabe, na Bíblia fala sobre a mulher de Ló. Quando Ló saiu daquela cidade, né, da cidade onde Deus não encontrou ninguém, e aí Ló saiu, Deus deu uma ordem para Ló e para sua esposa. Deus disse para eles que não era para eles olharem para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Quando a mulher de Ló olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Olha que loucura isso. Ela perdeu ali, ela morreu, ela interrompeu todo o futuro na vida dela porque ela olhou para trás. Gente, você tomou uma decisão, não existe olhar para trás. Você tem que derrubar a ponte que te trouxe até aqui. Se você tomou uma decisão hoje, se você decidiu hoje ser alguém diferente, se você decidiu hoje ser uma pessoa que vive de decisão e não de condição, você tem que quebrar a ponte. Se você não quebrar a ponte que te trouxe até aqui, corre o risco de você voltar para atrás e você sempre vai ser uma pessoa que vive de condição. Sabe o que é isso? Provavelmente você já passou, já viu alguém passando por isso. Ela sai de um emprego, a situação complica, ela volta para aquele emprego. Ela sai de um lugar, a situação complica, ela volta para aquele lugar. Ela decide fazer algo, a situação complica, ela volta para aquele lugar. O que é isso, gente? Isso é você viver de condição. O que é isso? Se hoje a sua condição te permite tomar a decisão, você toma. Se amanhã a situação apertar, você volta. E eu aprendi isso, eu era uma pessoa que falava assim, eu vou, se não der certo eu volto e faço de novo. Nunca mais eu falei isso na minha vida. Nunca mais. Por quê? Decisão não tem a ver com condição. Quem vive de decisão são pessoas que crescem, são pessoas que prosperam, são pessoas que se desenvolvem. Quem vive de condição vai ficar sempre voltando e rodando em círculo. Talvez você tenha a sensação de estar rodando em círculo. Talvez você tenha a sensação de você achar que você vai, na mesma forma, você sempre cai no mesmo lugar. Talvez você tenha essa sensação. E eu vou te falar por quê. Porque você não aprendeu a derrubar as pontes que te trouxe até aqui. A ponte que te trouxe até aqui, ela não vai te levar até lá, certo? O caminho que te trouxe até aqui, ele não vai te levar até lá. Vocês estão conseguindo entender? Escreve aí pra mim, entendi. Então, manda um coraçãozinho, entendi. Então, viva de decisão. Pare de viver de condições. Eu vejo, por exemplo, filho sai de casa e vai morar sozinho. Eu saí de casa, eu fui morar sozinha. Eu fui morar longe dos meus pais com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu decidi pegar a minha maioridade. Né? Praticamente eu peguei a minha maioridade. Eu deixei de ser uma menina e eu passei a ser uma mulher. Por que eu passei a ser uma mulher? Porque eu passei a não depender mais dos meus pais. Com 14 anos de idade eu não dependia da minha mãe financeiramente, eu não dependia da minha mãe emocionalmente, eu não dependia da minha mãe. Com 14 anos de idade eu conversava com minha mãe como uma mulher adulta. E quando a minha mãe falava assim, filha, você tem que voltar para casa. E eu dizia para ela, não mãe, daqui eu vou para longe. Isso é só o começo das coisas que tá acontecendo. Eu disse para ela, não mãe, eu não vou voltar para casa. E eu morava numa cidadezinha, eu falava, daqui eu vou para Belo Horizonte. Daqui eu vou para outro lugar, porque eu já tinha tomado a decisão de fazer aquilo. Quando você toma a decisão disso aqui, você só tem que olhar para frente. Você tem que ir só para frente. Se você volta atrás, você é uma pessoa que vive de condição. E pessoas que vivem de condições não prosperam. Então, o que eu quero, gente? Essas lives são super intencionais, sim. Tá? Não tô aqui, não é para vender nada para vocês, não é nada disso, mas são intencionais porque eu quero que aqui tenha pessoas que vivam de decisões e não de condições.
Viva de decisão e não de condição, porque eu sei que se você for uma pessoa que vive de decisão, você vai ser uma pessoa que vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai prosperar como esposa, você vai prosperar como mãe, você vai prosperar como empresária, você vai prosperar como amiga, porque você decidiu. Quando você decide fazer alguma coisa, quando você decide agir, quando você decide fazer alguma coisa e você não volta atrás, você cresce, você se desenvolve. Você aprende novos caminhos. Lembra que uma vez eu falei sobre vocês aqui, ó? Novos projetos te conectam com novas pessoas e novas pessoas te trazem novos resultados. E isso é decisão. Decisão faz você ter novos projetos. Novos projetos faz você se conectar com novas pessoas. Novas pessoas te trazem novos resultados. Se você está vivendo os mesmos resultados na sua vida há 1 ano, há 6 meses, há 3 meses, é porque você não aprendeu a decidir. Você não aprendeu a tomar decisões. E você é uma pessoa que está vivendo de condição. Você está olhando, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer isso porque fica longe da minha casa. Eu não posso fazer isso porque tem que acordar cedo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu dormi 3 horas essa noite. Por que você tá aqui, Claudiana? Porque eu decidi abrir a minha boca. Eu decidi abrir a minha boca para poder ajudar outras pessoas. Deus colocou no meu coração o desejo de ajudar outras mulheres, ajudar homens, ajudar quem quiser. Quem quiser ouvir, quem quiser estar aqui, quem quiser ter um compromisso comigo, vai receber aqui conhecimento, vai receber coisas que eu estou estudando, vai receber coisas aqui que eu estou investindo meu tempo. Eu estou me dedicando a isso por amor. Por amor, porque eu sei que se eu conseguir passar o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo comigo para outras pessoas, vai ser muito melhor. Porque uma pessoa sozinha, eu sozinha querer fazer algumas coisas, é de uma forma. Mas se você também começar a fazer o mesmo que eu, e outro começar a fazer, e outra começar a fazer, nós somos muito mais fortes. Nós somos muito mais fortes quando a gente faz assim. Então eu decidi fazer isso. E eu fui dormir ontem, era mais de 2 horas da manhã. Mais de 2 horas da manhã, mas eu tinha um compromisso aqui com você. E eu poderia mandar uma mensagem, falar que não ia ter live, mas eu decidi. E quem decide não volta atrás. Quem decide quebra a ponte que me trouxe até aqui. Então a ponte que me trouxe até aqui, ela não vai me levar até lá. Vocês estão entendendo? Então, decisão está muito ligado à fé. Decisão está ligado à fé. E a fé é imaginação. É imaginar e agir. Não adianta você imaginar e não agir. Eu quero fazer uma coisa com você que está assistindo aqui agora, tá? Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu quero que você comece a imaginar. Então, a gente vai entrar numa vibe aqui agora. Eu vou estar aqui todos os dias, tá? Eu vou estar aqui todos os dias. Todos os dias. E aí eu quero quero que você entre nessa comigo, entendeu? Eu quero que você assuma o compromisso de estar aqui também. Não por mim. Não é por mim, porque essa decisão, você ser uma pessoa decidida, isso vai fazer você prosperar na sua vida, em todas as áreas. E agora eu queria que você fechasse os seus olhos aí um pouquinho. Você que tá parada aí agora, que você tá me assistindo, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você usasse a sua imaginação para você visualizar o seu futuro, tá? Então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e eu quero que você visualize o seu futuro. Olhe para o seu futuro agora e eu quero que você imagine na sua casa, só que na casa dos seus sonhos. Eu quero que você veja você feliz. Eu quero que você se veja muito feliz na sua casa, com as pessoas que você ama. Vai lá, eu quero que você feche os seus olhos e que você visualize isso. Veja você super feliz, num lugar maravilhoso que você sempre sonhou. Os seus filhos estão felizes. Se você ainda não tem filhos, a decisão você vai ter. Existem filhos que vão chegar até você. E aí eu quero que você visualize a sua família muito feliz nessa casa. Os animais felizes nessa casa. Porque quando a casa está feliz, essa felicidade ela transborda até para os animais. E aí eu quero que você veja um final de tarde, não sei o que você gosta, mas eu quero que você enxergue como você vai estar no futuro do futuro.
Depois que você passar por um processo, aonde que você vai chegar com isso? E eu quero que você feche os seus olhos e você se veja nesse lugar e você sinta e se alegre com isso. Consegue ver isso? Você se viu? Você conseguiu imaginar? Você conseguiu imaginar? Coloca aí pra mim, eu consegui. Você conseguiu imaginar? Você conseguiu ver o seu futuro? Conseguiu? Fala pra mim. Eu consegui ver o meu futuro, Clau. Eu me vi numa casa linda. Eu vi meus filhos correndo. Eu vi meu marido brincando. Não sei, eu quero que você se veja. E se você se viu, eu quero que você escreve pra mim. Eu consegui. Eu consegui me ver no futuro. E aí o que é que eu quero te dizer? Visualizei meu sonho. Se você visualizou, eu quero que você anote hoje o que você visualizou. Se você visualizou, você é capaz de chegar. Porque se a sua imaginação chegou, você também é capaz de chegar. O seu corpo vai chegar, automático. Mas você precisa tomar uma decisão. E a decisão é você não olhar para trás, não olhar para as condições. E você pegar isso que você visualizou e transformar isso num alvo. Transformar isso num objetivo de vida. Você vai pegar isso e vai transformar isso num objetivo de vida. Como? Tira uma foto que representa isso. Tira alguma coisa que representa. Coloca na sua frente para você não esquecer que você decidiu estar aí. Se você fizer isso, você vai começar, o seu cérebro vai começar a trabalhar em prol disso. E aí você vai começar a tomar decisões que te afastam disso. E aí você vai começar a selecionar as pessoas que você anda com ela. Você vai começar a selecionar as coisas que você escuta, porque todas as vezes que você for escutar algo, você vai lembrar o seguinte: isso me aproxima do meu sonho? Isso me aproxima da onde eu quero chegar? Certo? Quando você estiver andando alguém, porque tem pessoas que é atraso de vida, gente. Tem pessoas que é atraso de vida. Quando você estiver andando com algumas pessoas, você vai falar assim: essa pessoa vai caminhar comigo até onde que eu quero chegar? Essa pessoa é alguém que vai me ajudar? Não, não é? Então corta da sua vida. Começa a tomar decisões a partir de hoje que te limita. Então, pessoas que não somam com você, pare de andar com essas pessoas. Pare de fazer coisas que não te aproximam do seu objetivo, tá? Então, quando você pegar um livro para ler, você olha o tema do livro e fala: esse livro vai me aproximar do meu objetivo? Quando você pegar alguma coisa para poder fazer, você sempre vai lembrar: isso vai me aproximar do meu sonho? E aí, quando você tomar a decisão, você vai ganhar uma liberdade. Gente, pessoas que vivem de decisão são pessoas livres. Seja livre para decidir. Seja livre para decidir se você vai trabalhar com o CLT ou se você vai trabalhar por conta própria. Seja livre para decidir se você vai morar em Belo Horizonte ou se você vai morar em Lagoa Santa. Seja livre para escolher o que você quiser. Pare de olhar para as condições e seja livre para viver o que arde dentro de você. Seja livre, comece a imaginar, comece a visualizar isso na sua vida e decida coisas que te levem até isso. Isso é imaginação, isso é fé. Imaginar e agir. Imaginar só não é fé, mas imaginação é o resultado da fé. É você imaginar algo, visualizar igual vocês visualizando, e agora você vai começar a tomar uma ação com relação a isso. Você vai agir para você chegar até lá. E você vai sentar com alguém que te ama, vai sentar com seu esposo, com a sua mãe, não sei com o que é, e vai falar: hoje eu decidi prosperar. Eu decidi ser uma pessoa que vai viver de decisões e não de condições. Eu usei a minha imaginação e Deus me mostrou aonde eu vou estar daqui X tempo. E coloca data. Coloca data para onde que você quer chegar. Coloca data, não tenha medo de colocar data. Se você não colocar data, você também não chega. Tá? Então, coloca a data, porque isso é super importante. E aí, quando você não coloca a data, você vai jogando pra frente, você vai empurrando. Então, é muito importante você colocar a data. Eu coloquei data com um monte de coisa na minha vida. Eu coloquei data para essas lives.
tá? Eu coloquei data para elas, não vou falar. Ainda vai demorar um tempinho, mas tem data. Tem data para tudo. Por quê? Não que vai parar, porque a gente vai entrar num nível maior. Nós vamos entrar em algo superior. Nós vamos entrar em... Então, data é para você saber qual que é a sua próxima decisão. Certo? Então, data é isso. E vibra as pequenas conquistas, pequenas coisas que aconteceram. Então, tomou a decisão. Eu tomei a decisão hoje, Clau, de dobrar o meu salário. Eu tomei a decisão hoje, Clau, de não ouvir fofoca. Eu tomei a decisão hoje. E coloca data. Eu tomei a decisão de comprar meu carro. Que dia que você vai estar com seu carro? Eu tomei a decisão de empreender. Que dia que você vai pedir demissão? Eu tomei a decisão. Então, coloca data. Tudo que você tomar a decisão, você tem que colocar uma data para isso acontecer. Isso vai acontecer. Eu tomei algumas decisões, essas decisões estão caminhando, eu vou ir revelando elas para vocês aqui, na medida que a gente for caminhando, mas aí vocês vão perceber nesse tempo, porque eu vou falar muito de decisão. Eu vou falar muito de decisão, porque eu quero que vocês sejam pessoas que vivam de decisão e não de condições. Pessoas que vivam de condições, elas não prosperam. A mulher de Ló, ela olhou para trás. E ela olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. O que que você tem feito? Você está olhando para trás? Você está indo e está olhando para trás? Você decidiu mudar de bairro e está ainda igual aquele povo de Israel falando aonde que eu morava antes era melhor. Você tá fazendo isso? Aonde que eu vivia antes era melhor. Quando eu morava com os meus pais era melhor. Se você está fazendo isso, você está sendo uma pessoa que está olhando para trás. Começa a olhar para o futuro. Esquece o que passou. Pelo amor de Deus, para de olhar para o passado. Para de olhar o que que minha mãe fez, o que que meu pai fez, o que que o periquito fez. Por isso que eu sou assim. Para de ser vítima. Para de ser vítima e começa a dominar sobre a sua vida, começa a decidir sobre as coisas que você quer, começa a fazer o que tem que ser feito. Simples. Pare de ser vítima e começa a ser autora, protagonista da sua história. E isso depende da sua decisão. Se você é uma pessoa que vive de condição, gente, o que eu escuto de mulheres falando: "Ah, Clau, eu não fui, sabe por quê? Porque tava chovendo. Ah, hoje porque tá chovendo. Ah, eu não fiz porque hoje tá muito quente. Ah, eu não fiz aquilo ali porque hoje tá nublado, né? Ah, eu não levantei cedo, Cláudio, porque ontem eu fui dormir tarde. Eu não levantei cedo porque eu acordei à noite. Eu não levantei cedo porque eu tive dor de barriga. Eu não levantei cedo porque não sei o quê. Mas sempre tem uma condição e aí você não sai do lugar, você não prospera, você não desenvolve, você não caminha. E quando você olha, passou 1 ano, passou 2 anos e você continua na mesma situação. Porque você está vivendo de condições. Você não está vivendo de decisão. A decisão que você toma hoje tem que derrubar a ponte que te trouxe até aqui. O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Esquece, o que te trouxe aqui não vai levar você até onde você quer chegar. Derrube essa ponte, bota fogo nesse caminho. Se você veio até aqui de helicóptero, põe uma bomba nesse helicóptero, derruba ele. Se você veio até aqui de bicicleta, destrói essa bicicleta. Se você veio até aqui, qual que seja o caminho que te trouxe até aqui, destrua esse caminho. Porque o caminho que te trouxe até aqui não vai te levar até aqui. É outro caminho que você tem que pegar. É outra direção. Você tem que aprender isso. Você tem que... E o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Você tá sempre decidindo. Você tá sempre pegando caminhos. E você tá sempre criando coisas novas. Você tá evoluindo. Porque você aprende. Porque você se desenvolve. Porque você decide. Não tem como a pessoa viver... Olha, eu casei, moro aqui, faço isso aqui. A vida inteira a pessoa está no mesmo lugar. Gente, eu conheço uma pessoa... A vida inteira, ela tem o mesmo carro, é o mesmo carro, o mesmo lugar, o mesmo endereço, a mesma cara, sabe? Eu não sou muito velha, mas quando eu outro dia eu tava comentando com meu esposo. Tem pessoas que você olha pra ela, é a mesma coisa, ela não mudou. Ela não mudou e ela continua ali do mesmo jeito, reclamando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, porque são pessoas que vivem de condições. Não quero que vocês vivam de condições, gente. Vocês assistindo aqui as lives, se você tem um compromisso com você,
você também vai ter o compromisso comigo de acordar de manhã, de ver essas lives, de compartilhar para alguém, de mandar e de começar a fazer o que tem feito. O que eu quero aqui, o que eu quero? Que você se torne uma pessoa que vive de decisões, que pare de viver de condição, mas que você também ensine para outras pessoas. Lembra que eu falei com vocês? Quando a gente aprende e ensina, nós aprendemos 2 vezes. Então, se você também aprender isso e se calar e não transbordar isso na vida de outras pessoas, não vai adiantar. Então, compartilha. Eu vou deixar as lives agora, todo dia eu vou deixar as lives gravadas até o dia seguinte. Então, hoje eu apago a de ontem e essa vai estar salva. Então, você compartilha essa live, você liga para alguém, você manda mensagem, eu vou postar uma foto agora no IGTV, vou colocar uma foto agora. Eu quero que você comente lá na foto o que você aprendeu. O que você aprendeu na live de hoje? O que você viu na live de hoje que mexeu com você? E você se torne uma pessoa que viva de decisão. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Se torne uma pessoa que viva de decisão e nunca de condição. Tem uma parábola na Bíblia que fala do semeador, que Deus semeou a palavra. E algumas pessoas tinham terra fértil, mas tinha espinhos, e os espinhos sufocaram a palavra. Né? Outros semeou e era rocha, não prosperou. Então a palavra semeador fala onde caiu as terras que eram. Mas eu quero que isso que eu esteja falando tenha caído num coração de terra fértil. E que você vai produzir frutos depois disso a 100 por 1, como está escrito nessa palavra. Que você produza frutos disso que você está ouvindo. Que você não seja aqui só ouvinte. Não fica só ouvindo, haja. Então hoje, tome uma decisão hoje. Que decisão que você está adiando e você precisa tomar essa decisão. Só que na hora que você tomar essa decisão, você vai ter que eliminar alguma coisa. Alguma coisa você tem que eliminar. Talvez você vai ter que pedir demissão de emprego, talvez você vai ter que destruir, apagar um telefone do seu celular, porque você não vai mais conversar com essa pessoa. Eu vou te falar como que é sério uma decisão. Se você tomou a decisão, por exemplo, de não conversar com alguém, que você não quer contato com aquela pessoa, você precisa apagar o telefone do celular dela. Porque na hora que vier aquela vontade de ligar, você não vai achar o telefone. E aí você não vai fazer aquilo mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que interromper o que te trouxe até aqui. Então, se você tomou a decisão, por exemplo, de não conversar, de não ter relacionamento com alguém, você vai ter que apagar o telefone. Se você não apagar, um dia você pega esse telefone e você manda uma mensagem. Então, é muito sério isso. Então, a decisão você tem que quebrar. Você tem que destruir o que te trouxe até aqui. Você tem que quebrar aquela ponte. Você tem que quebrar a ligação dessa decisão. Então, se você saiu daqui até aqui, aqui tem uma ponte. E aí você tem que destruir essa ponte, porque senão você não consegue caminhar. E você vai viver de condições. E aí acontece alguma coisa, você volta. Acontece outra coisa, você volta. E você fica assim, ó. Eu não sei você, mas talvez todas as decisões que eu tomei, eu não voltei atrás. Todos os trabalhos que eu trabalhei, eu pedi para sair. Eu nunca bati de volta na porta para poder voltar. Nunca. Todas as coisas que eu fiz, eu tomei a decisão, eu fui e eu não voltei. Eu saí do meu trabalho quando eu cheguei em BH, que eu comecei a trabalhar como Miguel, fui promovida. Fui pro financeiro, comecei a fazer faculdade. E aí eu tomei a decisão lá de trabalhar num outro trabalho que era comissão. E aí, tipo, se eu não fizesse o resultado, eu tinha eu ganhava menos do que eu trabalhava no trabalho anterior. Mas eu não decidi. E eu passava na porta desse trabalho e eu nem olhava pra lá. Eu não queria nem saber. Eu já tinha tomado a decisão de fazer algo diferente. E aí, depois desse trabalho, eu decidi empreender. Eu nunca passei na porta desse trabalho e falei assim, nossa, como era bom quando eu tava aqui. Por quê? Porque uma decisão, você não pode voltar atrás. Você decidiu fazer alguma coisa, pare de olhar para trás. Se você não quebrar a ponte que te trouxe até ali, você vai ficar olhando para trás. Você vai ficar olhando para trás. Então hoje você aprendeu o que é realmente a fé na prática, tá? Porque o que o versículo fala é maravilhoso. Trazer à existência as coisas que não existem, tá. O que é isso? O que é trazer à existência? É a imaginação. A imaginação. Esse post que eu vou fazer sobre imaginação. E aí eu quero que você comente lá o que você aprendeu. Não adianta você imaginar e não agir. Imaginar só, pensar aí, você visualizou o seu futuro. Se você só pensar e você não tomar uma decisão hoje para isso, você não vai chegar lá.
Então você tem que decidir, você tem que tomar uma ação, você tem que seja uma mudança de casa, que seja uma mudança de bairro, que seja uma mudança do aluguel, que seja uma mudança de carro, que seja uma mudança de trabalho, que seja o que for, tem que haver uma decisão. Se não haver uma decisão, você não quebra a ponte que te trouxe até aqui e você sempre vai voltar atrás, tá? Então seja uma pessoa que vive de decisão, para de viver de condição. Pare de olhar para as condições, olha para Jesus, olha os milagres que Jesus fez. Olha quando ele chegou para Pedro e Pedro disse que não tinha pescado nada a noite inteira. E ele fala com Pedro, volta para o mar de novo. Se Pedro fosse uma pessoa que vivesse de condição, ele não ia voltar. Porque ele disse para Deus, olha, eu pesco há anos, eu sei do que eu estou falando. Não tem peixe lá. Isso era a condição. Isso era a condição. Só que quando Jesus fala para ele voltar, ele diz o seguinte, se você está falando que é para eu voltar, eu decido voltar. Eu decido. E aí ele decidiu voltar para o mar. E aí Jesus diz para ele o seguinte, o que é mais interessante, né? A rede que Pedro estava jogando era pro lado de cá, porque ele sabia que tinha peixe do lado de cá, do lado esquerdo. E ele jogava sempre a rede pro lado esquerdo. E aí Jesus foi falando para ele assim, joga do outro lado. Olha o que isso nos ensina. Olha o que isso nos ensina. É outro caminho. O caminho que trouxe Pedro até ali, aonde que ele estava acostumado a jogar a rede todo dia, não ia encher de peixe. Jesus virou para ele e falou assim, joga para o outro lado. Ou seja, muda, toma uma nova decisão, escreve um novo caminho. E aí ele joga a rede do outro lado. Na hora que ele joga a rede do outro lado, a rede vem cheia de peixe. Só que aí Jesus ainda diz para ele mais uma coisa. Você não vai ser pescador de peixes. Eu quero que você seja pescador de homens. Larga tudo isso e me siga. E aí Pedro teve que tomar uma outra decisão. Ele tomou mais uma decisão que era de largar aquilo que ele fazia o tempo inteiro, que ele sabia fazer, que sustentava a sua família, e ele largou aquilo e ele começou a seguir Jesus. E aí quando ele começou a seguir Jesus, o que aconteceu? Jesus morreu por mim e por você. E aí Pedro volta a pescar. Sabe o que Pedro fez? Pedro esqueceu da decisão que ele tinha tomado. Ele não destruiu o barco. E aí o barco ainda estava parado no rio. E o que aconteceu? Pedro voltou a pescar. Jesus volta. Depois você lê lá a história de Pedro. Jesus volta, encontra com Pedro de novo e Jesus repete a cena para Pedro. Jesus repete a cena. Jesus já ressurreto, já tinha ressuscitado. Ele não chega na beirada da praia e ele diz para Pedro, pescaram alguma coisa? E ele, eu conheço essa história. E aí ele responde, não pescamos nada. E aí Jesus deu a ordem para ele, volte de novo para o mar. Ele, olha, se acontecer alguma coisa aqui, o cara tá ali. E aí Jesus fala com ele, joga do outro lado. Jesus reproduz a cena para ele. Quando Jesus reproduz a cena, quando Jesus reproduz o mesmo que Pedro viveu, o mesmo que Pedro passou, Pedro lembra da decisão que ele tinha tomado. Na hora que ele puxa a rede e a rede vem cheia de peixe de novo, ele lembra. Eu decidi nunca mais ser pescador. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí, nesse momento, Pedro rasga as suas vestes e se joga no mar. Se você tiver curiosidade, depois você vai ler, você vai entender. E ele se joga no mar. O que aconteceu naquele momento? Pedro reconheceu que o que ele fazia, ele não era para ele fazer mais. Não era mais para ele voltar. Ele agora tinha que ser pescador de almas. Ele agora tinha que falar do que Deus tinha ensinado para ele. Ele agora tinha que transbordar na vida de outras pessoas. O que trouxe Pedro até Jesus, que era a pescaria, que era o mar, que era a água, que era aquilo ali, aquele barco que Jesus precisou, não iria mais levar Pedro até onde Deus tinha para ele. Que era para ele poder espalhar o evangelho pela terra. E ali Pedro entende isso. E aí ele quebra, rasga, se joga do mar. E aí Deus manda ele contar os peixes. Para quê? Para toda vez que ele contava aqueles peixes, era uma forma que Deus deu para ele poder lembrar do que ele não tinha feito, do que ele estava deixando para depois, do que ele estava procrastinando. Então, o que você está deixando de fazer na sua vida? O que você precisa fazer e você está adiando, você está adiando, você está adiando, você está adiando e você não tem a coragem de tomar uma decisão, porque a decisão faz você abandonar algo.
Para Pedro nunca mais voltar a pescar, tinha que ter destruído aquele barco. Se ele não tivesse o barco mais, não ia correr o risco dele voltar a pescar. Então, quando você toma uma decisão, você tem que destruir o que ficou ali para nunca mais você voltar. Então, isso é viver de decisão. Decidiu, não tem que olhar as condições. Aí agora, como que vai ser? Se eu não pescar, o que eu vou fazer? Não pergunte. Simplesmente decida. Decida, destrua a ponte que te trouxe até aqui e siga em frente. Imaginação. Imaginou, agiu. Tá bom? Imaginou, agiu. Imaginação. Eu quero que vocês sejam mulheres que decidam. Mulheres decididas. Mulheres decididas. Que vão transbordar nas suas vidas e também nas vidas das pessoas que estão à sua volta. Você sendo decidida, você vai fazer com que muitas pessoas à sua volta também se tornem pessoas decididas. Também se tornem pessoas que não deixam para depois. Destrua a ponte que te trouxe até aqui. Pare de ficar olhando para o passado. Quem olha para o passado vive depressiva, angustiada. Não, depressiva. Quem olha para o futuro e não faz nada, vive angustiada. Mas quem usa a imaginação, que imagina o futuro e começa a agir, essas pessoas prosperam. Essas pessoas se desenvolvem. Essas pessoas ajudam outras pessoas. Essas pessoas transbordam na vida de outras pessoas. Quem é você? Você vai usar a sua imaginação ou você vai ficar só imaginando, angustiada porque nada acontece, porque você não decidiu fazer nada, e aí você decide voltar atrás. Você decidiu assistir essas lives comigo, mas aí tem um dia que você tá mais cansada e você não vai assistir. Você decidiu que você ia ler um livro e aí passou o dia e você não leu. Você decidiu que você iria ler mais a Bíblia, mas você não está fazendo isso. Por quê? Porque você está vivendo de condição. E quem vive de condição não prospera. Se você quer desenvolver, transbordar e ser bênção na vida de outras pessoas, você tem que ser uma pessoa que viva de decisão. Esse mês eu tomei, eu acho que uma decisão assim, tão grande quanto muitas decisões que eu já tomei. É uma decisão muito forte, mas eu não vou revelar hoje para vocês. Só vou revelar essa decisão no dia 1º do mês que vem. Uma decisão muito forte que eu tomei, mas eu precisava tomar essa decisão. Não porque estava ruim, mas porque eu precisava derrubar essa ponte para poder seguir em frente. E é uma decisão muito forte, tá? Então eu vou contar isso para vocês, só que no início do mês, não vou contar agora. Fica aqui que vocês vão ouvir muita coisa. Fica aqui, acorde cedo, assiste as lives, vocês vão ouvir muita coisa. Vou postar agora, tá? Lá no feed. Você comenta lá o que você achou. Pega a foto, compartilha no seu stories, compartilha nos directs de alguém, sabe? Mas passa para as pessoas que você está aprendendo, porque quem ensina aprende 2 vezes. E tome a decisão de transbordar na vida das pessoas. Toma a decisão de ser diferente a partir de hoje. Não viva de condição. Não viva de condição. Então você vai usar a sua imaginação para isso, porque a imaginação é você praticar a fé. Isso que é praticar a fé, é você imaginar e agir. É você trazer a existência. O que é trazer a existência? Se você quer estar nessa casa, você já tem que trazer a existência. Você já tem que conviver com pessoas dessa casa, você já tem que mudar para esse bairro, você já tem que sentir a energia daquilo ali, você já tem que viver aquilo ali, você tem que trazer a existência daquilo, porque senão não vai acontecer. Aí vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você vai estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, e não transbordou na vida de ninguém, e não serviu para nada. E o propósito que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus te trouxe para você fazer, está atrasado. Está completamente atrasado porque você não decidiu fazer o que tem que ser feito. Você está atrasando as coisas de Deus na sua vida por falta de decisão. Por falta de decisão, muitas coisas de Deus estão atrasadas na sua vida. Nada começa do zero. Claro, então eu tenho que começar do zero num trabalho novo? Eu tenho que começar do zero em alguma coisa? Não tem nada que começa do zero. Do zero foi quando você era um embrião. Então tudo já começou. Não tem nada do zero. Você só tem que decidir. Decidir começar num caminho diferente e destruir o caminho que te trouxe até aqui. Porque o caminho que te trouxe até aqui
não vai te levar até aqui. Se você entender isso, você vai começar a derrubar pontes. Você vai começar a derrubar pontes. E isso, derrubar pontes é cortar relacionamentos. Derrubar pontes é cortar telefones. Derrubar pontes é parar de seguir algumas pessoas. Derrubar pontes é cortar vínculo com algumas coisas que não vão te fazer chegar onde você quer chegar. Então, quando a gente toma decisão, a gente tem que cortar pontes. Então, quais as pontes que você tem que cortar? O que você tem que cortar hoje? Para aí para pensar o que você precisa fazer. E você vai começar a cortar essas pontes. Tá bom? Então, gente, seja uma pessoa que viva de decisão. Pare de viver de condições. Em nome de Jesus. Eu creio que você vai transbordar na vida de muita gente. Deus não está fazendo eu levantar cedo e vir aqui fazer essas lives à toa, não. Se Ele colocou isso no meu coração, é porque eu tenho certeza, vocês é uma pequena amostra da quantidade de pessoas que serão transformadas. Não é por mim, não. Porque imagina, eu tenho aqui 10 pessoas assistindo essa live agora. Se eu estou fazendo isso e todas essas 10 começam a fazer com mais 10, olha o tanto que já atingiu. Olha quantas pessoas que nós já alcançamos. Olha quantas pessoas que começaram a decidir. Porque você decidiu abrir a boca. Muitas pessoas à sua volta está precisando que você abra a boca e diz para ela, olha, larga isso para lá. Isso que te trouxe até aqui não vai te levar até lá na frente. Muda. Esquece isso aqui. Esquece isso. Decida fazer diferente. Não olhe para trás. Pare de olhar para trás. Olhe só para frente. Confie em Deus e siga em frente. Se conecte se conecta com novas pessoas. Começa novos projetos e você vai ter novos resultados. Uhul! Você vai tomar uma decisão hoje? Quem aí vai precisar tomar uma decisão hoje? Me conta aí. Eu decidi hoje, agora eu vou tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão. Não precisa me contar qual que é a decisão, não. Você só diz, eu vou tomar uma decisão. Eu estou decidida. Eu decidi e ponto. Não precisa me falar o que é. Mas decida. Em nome de Jesus. Coloca aí pra mim. Amém. Karine, um beijo grande no coração de vocês, gente. O nosso tempo já tá esgotando aqui, mas dá tempo de você me falar aí. Você vai tomar alguma decisão hoje? Todo dia a gente tem decisões pra tomar, tá? Todo dia a gente tem decisões pra tomar. Muita coisa a gente precisa decidir. E todas as suas decisões, as decisões que você tomou até hoje, te trouxe até aqui. Muitas coisas, decisões. Talvez foram decisões que não foram boas. Né? Teve decisões que às vezes te trouxe aqui e não foram decisões boas, mas elas te trouxeram até aqui. Então, seja qual for a decisão que você vai tomar hoje, ela vai te levar a outro nível, tá? E a decisão que te trouxe até aqui não te leva até esse outro nível. Então, Eliana, eu decidi. Então, você decidiu alguma coisa hoje, quebre a ponte que te trouxe até aqui nessa decisão. Você vai ter que destruir alguma coisa. Destrua isso. Destrua contato no celular se for necessário. Muda de bairro se for necessário. Pare de seguir algumas pessoas que te recordam, te lembram isso se for necessário. Se for mudar de emprego, não olhe para onde que você foi. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. Tá bom? Olhe para frente. Confie em Deus e eu tenho certeza que você vai transbordar, porque pessoas que vivem de decisões são pessoas que prosperam, pessoas que vivem de condições não saem do lugar, tá bom? Carol e Jana, a live vai ficar gravada até amanhã, isso, todas as lives ficam gravadas até amanhã. Amanhã eu excluo essa e a gente tem uma outra live, então você que não viu tudo pode voltar e pode ver e pode mandar para alguém assistir também, tá bom? Então, olha, meninas, um beijo no coração de vocês. Até amanhã nós estaremos aqui. E amanhã vamos seguir nesse assunto. Eu quero que vocês se tornem pessoas que tenham decisão. Que saibam tomar decisões. Que vivam de decisões e não de condições. E eu vou usar tudo que eu aprendi. Tudo que Deus colocou no meu coração. Tudo que eu vivi nesses anos. Todas as decisões que eu precisei de tomar. Eu quero passar para vocês aqui, de alguma forma, isso vai abençoar a sua vida para que você abençoe outras pessoas, tá? Então, juntas nós somos muito mais poderosas. Juntas nós podemos transformar muito mais pessoas. Juntas nós somos capazes de mudar muito mais.
tá? Se a gente tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. Então tomei a decisão de acordar e acontece o que acontecer. Só se um caso de doença, alguma coisa, meu filho não conseguir levantar. Mas caso outra coisa, eu vou fazer. Hoje essa noite eu dormi 3 horas e eu estou aqui, firme, feliz, muito feliz. Porque quando a gente tá fazendo o que tem que ser feito, é uma alegria que transborda. É uma alegria que transborda. Abençoadas suas palavras, é verdade. Então, ó, Deus abençoe vocês, tá? Vou deixar a live gravada aqui. E vamos que vamos. Vamos. Imaginação. Todas as vezes que você quiser fazer algo novo, você vai usar a sua imaginação e vai imaginar e agir. Imaginar e agir. Tá bom? Vou colocar o post lá. Não deixe de comentar no post, de marcar alguém no post. Marca lá umas 3 amigas no seu post. Compartilha no seu story se for necessário, porque é assim que a gente vai chegar em outras pessoas. É assim que a gente vai transbordar na vida de outras pessoas. Eu gosto de ficar com preguiça de ir lá comentar no post, de marcar alguém, aí fica difícil da gente alcançar outras pessoas, tá bom? E a pessoa vai perguntar o que ela quis dizer com imaginação, aí você já manda a live pra ela que vai ficar salva, tá bom? Beijo!